Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje é dia 19 de junho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do UOL. Família de Queiroz recebia dinheiro de terceiros, indica Ministério Público. A matéria é assinada pelo Vinícius Konchinski e inicia aqui o Resumo News dessa sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro levantou indícios de que a família do Queiroz, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro e amigo do Bolsonaro, presidente, mantinha-se com recursos recebidos de terceiros, que a gente ainda não sabe quem são esses terceiros. De acordo com investigações, o Queiroz, que é policial militar reformado, tinha um padrão de vida que, abre aspas, parece estar acima de suas posses, fecha aspas. Mensagens indicadas pela mulher do Queiroz, a Márcia Oliveira de Aguiar, reforçam alguns indícios, né, de que a família recebia dinheiro de terceiros para se manter. A Márcia, que também teve prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro, é considerada foragida. Então, alguns documentos lá na casa da Márcia, de algumas operações anteriores, apontam que ela recebeu R$174 mil em dinheiro, de uma origem ainda desconhecida. E segundo o Ministério Público, ela pagou despesas de um tratamento médico de Queiroz no Hospital Albert Einstein, também com dinheiro em espécie. Todas essas informações foram incluídas na decisão do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que ordenou aí a prisão. Apesar da decisão do Itabaiana reforçar que a origem dos valores pagos por terceiros é desconhecida, ele cita que uma apuração já apontou algumas transferências ligadas à milícia, feitas para conta do ex-assessor do Flávio Bolsonaro, o Queiroz. Conforme o UOL revelou hoje, pelo menos R$69.500 foram depositados nas contas bancárias do Queiroz por restaurantes administrados pelo miliciano Adriano da Nóbrega e os seus familiares. O capitão Adriano, em uma operação policial na Bahia, em fevereiro desse ano, foi morto. Abre aspas. Há registros bancários de Fabrício José Carlos de Queiroz que indicam que o restaurante e pizzaria Rio Cap Limitada, administrado por Raimunda Veras Magalhães, mãe de Adriano, e o restaurante e pizzaria Tatiara, administrado por Adriano Magalhães da Nóbrega, transferiram 69,5 mil para sua conta mediante cheque e TED, que é transferência eletrônica disponível. Fecha aspas, isso aqui é para decisão sobre a prisão preventiva do Queiroz. E ainda o Ministério Público estima que o Adriano Magalhães da Nóbrega possa ter transferido mais de R$400 mil para as contas do Queiroz. A reportagem do UOL procurou a defesa do Queiroz e da Márcia, a mulher dele, mas ainda não teve nenhum tipo de retorno. Então fica comprovado basicamente que quanto mais fuçar nessa história do Queiroz, mais coisas vão achar. A próxima notícia é do G1. Resolução da ONU condena o racismo sistêmico sem mencionar Estados Unidos. Então essa matéria aqui é da revista France Press, eu não sei pronunciar, enfim. Uma resolução condenando o racismo sistêmico e a violência policial foi adotada por unanimidade no Conselho de Direitos Humanos da ONU após a retirada de uma menção que criticava especificamente os Estados Unidos. Esse Conselho de Direitos Humanos, que os Estados Unidos abandonaram em 2018, adotou por consenso essa resolução aí apresentada pelos países africanos com urgência, após aí a morte do George Floyd e os protestos que estão acontecendo em todo o mundo. O tema foi discutido na ONU em meio aos protestos e tal e tal. Houve um projeto inicial de resolução de um grupo africano que, na versão inicial, pedia o estabelecimento internacional independente de inquérito, uma estrutura de alto nível, geralmente reservada para grandes crises, tipo o conflito na Síria. E o texto pede à alta comissionária dos direitos humanos na ONU, a Michelle Bachelet, abre aspas, que estabeleça os fatos e as circunstâncias relacionadas ao racismo sistêmico, as supostas violações do direito internacional em questão de direitos humanos e maus tratos contra africanos e pessoas de ascendência africana. Fecha aspas. Também condena as práticas raciais discriminatórias e violentas da polícia contra africanos e pessoas de origem africana e o racismo estrutural endêmico no sistema penal
nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, aí entre aspas, essa frase também do pedido. Essa ideia recebeu apoio em uma declaração por escrito do Martin Luther King III, que é o filho do ícone da luta pelos direitos civis, o Martin Luther King. Abrindo aspas para a organização americana para um representante da poderosa Organização Americana de Direitos Civis, a ACLU, American Civil Liberties Union. Abre aspas. Embora reconheça a natureza mundial do racismo e da violência policial, este conselho deve garantir que o resultado desse embate de emergência se concentre nos esforços para responsabilizar os Estados Unidos. Fecha aspas. E a questão é que mesmo com esse pedido, essa resolução da ONU só passou depois que tiraram o nome dos Estados Unidos, né? Porque a ONU não quer um conflito com os Estados Unidos, mesmo que o Comitê de Direitos Humanos veja direitos humanos sendo renegados, sendo feridos, ela não quer conflito com os Estados Unidos da América. A próxima notícia também é do G1. Investigado pelo STF, Weintraub diz que deixará o Brasil o mais rápido possível. Matéria assinada pelo Pedro Henrique Gomes do G1 de Brasília. Então, um dia depois de anunciar a saída do comando do Ministério da Educação, o Abraham Weintraub afirmou nessa sexta-feira, por meio de uma rede social, o Twitter, que ele pretende sair do Brasil o mais rápido possível e que isso deve acontecer em poucos dias. O Weintraub anunciou a saída ontem naquele vídeo, noticiei aqui no Resumo News, e ainda não tem nome de substituto. Nesse vídeo aí também o Weintraub, enfim, falou que ia ser indicado pelo governo Bolsonaro a um cargo no Banco Mundial, e vou abrir aspas aqui pro tweet do Weintraub. Aonde tiver caps lock eu vou gritar. Então, aviso a tigrada aí aos gatos angorás, Gov bem docinho, estou saindo do Brasil o mais rápido possível. Poucos dias. Não quero brigar! Quero ficar quieto. Me deixem em paz, porém não me provoquem. Fecha aspas. Lembrando que o Weintraub está sendo investigado no inquérito das fake news que foi iniciado aí pelo ministro do STF, o nosso carequinho, o nosso Hitman brasileiro, o Alexandre de Moraes. O ministro da Justiça, o André Mendonça, recorreu da inclusão do Weintraub no inquérito, mas o STF rejeitou o pedido na quarta-feira por 9-1. E aí, nessa sexta, o Banco Mundial informou por meio de uma nota que recebeu do governo brasileiro a indicação do Weintraub para ocupar o cargo de direção lá. E aí o banco disse ainda que o nome terá que ser aprovado pelo grupo liderado pelo Brasil e que o eventual mandato termina em outubro, quando uma nova indicação teria que ser feita. Então seria um cargo aí de 4 meses, né? De acordo com o blog da Ana Flor, o salário do cargo que o Weintraub deve ocupar é de mais ou menos $250 mil por ano, cerca de 1,34 milhão de reais em valores de hoje, e aí ele teria que morar em Washington. E essa fala do Weintraub aí bate com o que a gente falou ontem aqui no Resumo News, de que provavelmente, sem nenhuma acusação, porque eu não quero tomar processo, mas basicamente tem essa suposição de que o Weintraub esteja saindo do Brasil, que o Bolsonaro esteja mandando o Weintraub para longe do Brasil, para ele não correr o risco de prisão. Isso a gente só vai descobrir daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses, não sei, mas tem essa possibilidade. E agora as duas rapidinhas de hoje. A primeira não é uma notícia muito boa, mas calma que não é tudo isso que parece ser. O Babu, ele passou mal hoje e ele foi internado no Rio de Janeiro. Porém, entretanto, todavia, relaxe o seu coração, porque o Babu tá bem. A assessoria dele disse, né, que o Babu se sentiu mal, porém já passa bem, e que os médicos pediram pra ele ficar de observação e fazer exame de rotina, então o paizão vai ficar legal. E a outra rapidinha é que o Ian Holm, o ator de filmes como O Senhor dos Anéis, ou Alien, o Oitavo Passageiro, ou então Carruagem de Fogo, ele morreu aos 88 anos hoje em Londres, na manhã de sexta, hoje dia 19 de junho. De acordo com o The Guardian, ele morreu pacificamente no hospital com seus familiares e seu cuidador. Informou aí o agente. Ele morreu por causa de complicações do mal de Parkinson. E disseram que ele era charmoso, gentil, extremamente talentoso e sentiremos todos a sua falta. Para você que talvez não reconheça pelo nome, ele interpretou o Bilbo Baggins em Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Então você que talvez seja fã aí de Senhor dos Anéis, o Bilbo, infelizmente, não está mais entre nós.
Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos aí, porque o boca a boca é fundamental pra gente. Se inscreve no canal se você estiver escutando no YouTube. Se você estiver escutando em outro agregador de podcasts, aí você adiciona aí o podcast, você segue o podcast, assina o feed. É isso, segue a gente nas redes sociais. Hoje é sexta-feira, então amanhã não tem episódio, domingo não tem episódio, a gente volta na segunda-feira. Sextou, beijo pra vocês, bom final de semana. Tchau!